Muito bem, nós vamos conversar agora com o prefeito de Rio Claro, Gustavo Perissinotto. A gente vai começar essa entrevista, essa conversa, com a repercussão da pesquisa publicada no último domingo pelo Jornal Cidade, a pesquisa de intenção de voto a prefeito aqui em Rio Claro. É um primeiro registro do cenário político nesse ano de 2024. Nós já comentamos a pesquisa na última segunda-feira e com a participação do prefeito Gustavo, que é pré-candidato, né, vai tentar a reeleição, nós iniciamos uma série de entrevistas, vamos receber também nos próximos dias os outros pré-candidatos a prefeito que pontuaram na pesquisa, começando então pelo prefeito Gustavo, que aparece em primeiro lugar na pesquisa espontânea JC Statisol. Bom dia, prefeito Gustavo, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, Carla, bom dia, Murilo, bom dia ao pessoal da técnica e aos ouvintes, internautas da Rádio Jovem Pan. Essa pesquisa, de certa forma, ela norteia um pouco o trabalho dos partidos também. Como é que o senhor analisa um primeiro levantamento como esse, nesse momento que a gente ainda está aí num período de articulações? Olha, Carla, primeiro a gente fica muito feliz, não é, de liderar as pesquisas, de estar à frente nas pesquisas. Isso mostra que as pessoas embora a decisão ainda vai ser tomada um pouco mais à frente, e muita coisa ainda precisa ser dita, não é? Durante o processo eleitoral, isso já mostra que há uma tendência muito forte de continuidade do nosso trabalho. Então, eu fico muito agradecido pelo reconhecimento já das pessoas. A gente sabe que a eleição é um período em que definitivamente as pessoas param para olhar, não é? Para fazer uma reflexão, para buscar as informações que muitas delas até o momento ainda não têm. Nós enfrentamos um grande desafio, né? Lembrar que a gente assumiu a cidade de ponta cabeça, né, Carla? E isso trouxe um enorme desafio para frente, para a gente. Tivemos que trabalhar muito dentro do gabinete, né? Organizar a prefeitura para que as coisas acontecessem. Então, é um reconhecimento já inicial. É claro que isso aquece já o debate eleitoral, isso marca o início da conversa, não é? E o mais importante é a gente continuar trabalhando, né, Carla? Fazer as entregas que a gente se propôs a fazer, para que na hora certa a gente possa, não é, receber a confiança das pessoas novamente para continuar o trabalho. Como o rádio é rotativo, né, prefeito? Eu vou passar aqui os resultados, porque a gente já falou sobre o assunto na segunda-feira, tem um vídeo completo nas nossas redes sociais, com o Lucas Calori explicando quadro a quadro a pesquisa, mas para quem está começando a acompanhar esse caso hoje, vamos lá então. No caso da pesquisa espontânea, não há indicação de nomes. O entrevistado, ele responde em quem ele votaria hoje, né, quem ele votaria a prefeito se a eleição fosse hoje aqui em Rio Claro. O prefeito Gustavo Perissinotto aparece em primeiro lugar com 22,96%. Na sequência, Juninho da Padaria, Rogério Guedes e Nevoeiro Júnior praticamente no empate técnico. Juninho com 4,52%, Rogério 4,35%, Nevoeiro Júnior 3,65%. Outros nomes, como não há indicação de nomes, o entrevistado tem a liberdade de citar quem ele quiser como o seu candidato preferido a prefeito. Então, nós temos outros nomes, como Paulo Guedes, o ex-deputado Aldo Demarque, outros vereadores e ex-vereadores aparecem aqui também nessa listagem. Então, a espontânea, aparecem esses nomes, inclusive existem alguns questionamentos em relação a isso. Esses nomes aparecem porque o entrevistado tem toda a liberdade de citar em quem ele votaria nesse momento. E a parcela aí de quem não sabe ou não respondeu está em 50,78%. Há uma divisão aqui, um empate técnico praticamente na segunda posição, prefeito, de nomes que têm uma linha partidária, uma ideologia mais ou menos semelhantes, a gente vê aqui, né? Juninho da Padaria, Rogério Guedes, Nevoeiro Júnior. O senhor vê, né, nesse resultado aqui da espontânea uma preferência também em relação a um posicionamento, o senhor logicamente que tem também o grupo de direita dentro do seu governo, mas um posicionamento de centro-direita? Olha, Carla, mais do que isso, né? Primeiro, assim, antes de voltar para essa questão, o resultado espontâneo da pesquisa que para a gente, não neste momento, é o mais importante, porque como a gente ainda vai ter um processo eleitoral em que as pessoas serão informadas, debates acontecerão, e aí a pessoa tomará uma decisão mais definitiva, né? Este voto da espontânea, na nossa opinião, é o voto menos volátil, ele é o voto mais consolidado. Já o voto da estimulada, neste momento em que
a grande maioria, a maioria esmagadora das pessoas, elas ainda, a exemplo do resultado, haja visto o resultado, inclusive, de quase 51% das pessoas ainda não declararem espontaneamente seu candidato. Lembrar que quando as pessoas vão às urnas, lá no dia 6 de outubro, elas fazem uma declaração de voto espontânea. A elas, naquele momento, não é apresentado um disco, né? Olha, você tem esse, elas vão ter que chegar lá e vão ter que já estar decididas e espontaneamente vão votar no candidato A, B ou C. Essa é a forma em que as pessoas fazem a votação. Então, esta é a primeira questão que a gente queria trazer aqui, né, porque esse resultado, como disse, nos anima bastante, e ele traz também uma mensagem, não é, de que hoje um quarto das pessoas, que são aquelas pessoas já relativamente ligadas à política, quando falam de um candidato, referem-se ao nosso projeto, à nossa candidatura, não é? Mas acho que o que mais a pesquisa está retratando neste momento, Carla, é uma avaliação de governo. Acho que as pessoas falam mais das obras que estão em curso, né, da construção do novo hospital, do programa Rio Claro em Ação, do Fila Zero em creche, né, da grande obra que a gente está fazendo aqui na Avenida Rio Claro. Então, eu acredito que esse resultado está mais relacionado à comparação que as pessoas começam a fazer, porque começam a enxergar, né, um governo que está em movimento, que está pondo a cidade a progredir, do que qualquer outra circunstância do ponto de vista ideológico, ou qualquer outro viés, né? Porque isso ainda não é muito claro, e quase que a maioria esmagadora dos candidatos apresentados estão praticamente no mesmo campo ideológico, né? No campo do centro, mais para a direita. Então, eu tenho para mim que o resultado da pesquisa passa pela ideia das pessoas de que algo está acontecendo na cidade e de que é importante continuar. Muito bem, nós estamos conversando com o prefeito Gustavo Perissinotto, pré-candidato à reeleição. Murilo Pompermayer tem perguntas? Eu ia perguntar justamente isso, prefeito, a que se deve, haja vista aí o cenário espontâneo, né, a que se devia essa vantagem que é considerável, né, é significativa, mas eu queria saber do senhor também se, na sua concepção, a partir de agora, depois dessa pesquisa inicial, um norte começa a se vislumbrar, porque, de repente, algumas pré-candidaturas sejam descartadas, outras, de fato, confirmadas, estabelecidas. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho. Aqui, de maneira muito pragmática e sem querer polemizar nada, apenas fazendo uma referência à pesquisa, e a gente está aqui, tratando sobre os resultados e tentando entendê-las neste momento, não é? Eu acho, Murilo, que, de fato, a pesquisa também traz, a consolidação, por exemplo, no nosso caso, do nosso grupo político. Essa pesquisa, não só ela, mas o evento que fizemos no sábado, aqui de manhã, em que nós trouxemos lideranças importantes da política nacional e aqui do estado de São Paulo, estiveram aqui o secretário de governo do Tarcísio, Gilberto Kassab, deputados federais, tivemos a presença de pessoas importantes, lideranças partidárias importantes aqui. O nosso evento lá lotou aquele salão do Floridiana, foi um evento muito bonito. Então, o que eu acho que, de fato, Murilo, e aí você tem razão, que a pesquisa já também ajuda a consolidar este grupo que está ao nosso lado, composto pelo PP, pelo Podemos, pelo Republicanos, e pelo MDB. Há uma discussão ainda acerca do MDB, não sei se... eu percebo que o nome do ex-prefeito, que hoje está afiliado ao MDB, apareceu na pesquisa, eu não sei se o MDB, ele próprio, declara que tem esse candidato, ou se é uma testagem apenas para que a gente entenda o tamanho, dos possíveis candidatos que voluntariamente, sem o apoio partidário, manifestaram o desejo de serem candidatos. Mas eu acho que também a pesquisa ela vai sedimentando, ela vai acomodando essa circunstância e vai mostrando que o caminho é esse que se apresenta mesmo. Eu acho que você tem razão nessa análise, Murilo.
Esses nomes, essas tabelas foram elaboradas a partir de indicações dos partidos, mas também de pessoas, de nomes que estão se colocando como pré-candidatos, que é no caso do Doltimar. A gente só tem uma definição em julho, mas um resultado como esse, no caso específico do MDB, vou aproveitar a carona aqui na pergunta do Murilo, norteia muita coisa que vai ainda acontecer até a convenção, né, prefeito? Não só o resultado, né, do ex-prefeito, como também o resultado nosso. Não é? Aí é uma soma de fatores. Né? O evento que fizemos lá, que foi um evento que promovemos um encontro de lideranças, mas que também marcou o início da nossa pré-campanha. Não é? Embora a gente tenha muito trabalho para fazer ainda, não é? Nós estamos vivendo um momento de queda de arrecadação, em que a despesa aumenta, por conta de uma série de circunstâncias, mas eu acho que esses fatores, né, algo, por exemplo, o resultado de um lado, o resultado do outro lado, né, a reunião que fizemos lá no sábado de manhã também, lideranças importantes de todos os partidos, não só locais, mas regionais e nacionais participaram ou gravaram vídeo, mandaram um recado lá para a gente. E a pesquisa também ela vai, de fato, Carla, consolidando este bloco que está com a gente, né, vai desestimulando outros tipos de candidatura ou de aventura, não é? E vai mostrando, de fato, que o cenário deve seguir de acordo com os nomes apresentados, né? Eu vi que, recentemente, também, o ex-prefeito Juninho da Padaria lançou a sua pré-candidatura, né? Parece que gravou um vídeo, o que confirma também que ele será o candidato, não é? E a gente está aguardando uma manifestação nova do ex-prefeito Nevoeiro Júnior, porque eu também não sei, deve vir aqui, né? Estará participando aqui conosco, deve sim. Aqui para falar. Então, a gente deve ter um cenário com bastante candidatos, era o que a gente imaginava, né? Um cenário com bastante candidatos, mas este nosso bloco, o resultado da pesquisa, tanto da nossa candidatura quanto dos demais, consolida, na minha opinião, ou vai consolidando, né, cada vez mais, essa nossa candidatura com o apoio desses partidos. Aí, quando a gente chega nos cenários estimulados, onde são apresentados, né, o entrevistador apresenta um disco ao entrevistado com os nomes dos pré-candidatos. Nós temos aí o prefeito Gustavo na liderança, segue na liderança, mas diminui um pouco essa diferença, não é, prefeito? Essa isso, diferença cara, entre os demais. A gente tem, na maioria dos cenários aqui, nós temos o prefeito Gustavo em todas as lideranças, e a gente percebe que há uma migração de votos, não é? Quando a gente tira, por exemplo, tira o Juninho da Padaria de um cenário, ou tira o Nevoeiro, então a gente tem uma migração de votos aí em relação a esses pré-candidatos. Se você perceber, né, Carla, eu tenho uma estabilidade maior nos 3 cenários, independentemente de quem sejam os candidatos, não é? Quando você apresenta o disco com o nome dos candidatos prováveis, seja no cenário A, B ou C, você vai perceber que a gente tem ali, segundo a pesquisa, não é? Em torno de 28% das intenções de voto, né? O cenário 1 é o cenário que mais se aproxima do que deve acontecer, não é? Pelo menos até onde a gente está imaginando e conversando com as pessoas, não é? Exceção feita ao fato que talvez no cenário 1 a gente tenha algum candidato ali da chapa do PT, que está se aliando ao PC. Da frente, né? Frente Rio Claro pela Democracia. Ao PSB, né? Partido Socialista do Brasil, o professor Sartre, né? Que também é um dos nomes que se coloca na disputa. Então, me parece que esse cenário 1, hoje, ele se apresenta como o cenário mais factível, não é? É o cenário que mais se apresenta como o real. Então, durante o período agora que vai se avizinhando as eleições, Carlas, a gente tem a definição dos nomes, porque é importante também, não é? Este cenário estimulado, ele traz uma ideia, não é, para as pessoas de quem será candidato, as pessoas ainda não decidiram essa ideia, então é importante também dizer, né, pelo menos penso eu, que a gente tem ainda uma volatilidade no cenário estimulado, que pode ser bastante relevante, porque isso é importante também, né, cara? Por isso que é Marcos, importante. pode pôr esse cenário 1 para a gente aí, para quem está acompanhando pelo Facebook e pelo YouTube com imagens? Tem aí na mão, Marcos? Por isso é que é importante a gente sempre fazer pesquisas, não é? Porque a pesquisa, ela é a foto de hoje, né, cara? Não adianta
lá na frente, falar, olha, o resultado da eleição é diferente, é claro que será diferente, não é? Porque as pessoas ainda não se decidiram, esse é um cenário hipotético de hoje, e de acordo com a informação chegando para as pessoas, elas podem eventualmente mudar de opinião. Mas essa é a foto de hoje, a próxima pesquisa e depois a outra pesquisa já vai mostrar um filme, a gente pode ter uma tendência, né, de alguém que está estabilizado, de alguém que está crescendo, alguém que está caindo. Isso vai facilitar e vai enriquecer a nossa análise aqui também. Para quem está no rádio, né, esse cenário 1 que a gente estava comentando aqui, o Gustavo Perecinoto aparece com 28,35%, Rogério Guedes 20,52%, Nevoeiro Júnior 15,13%, Juninho da Padaria 14,09%, Nivaldo Moura 2,78%, Ayrton Moreira 1,57%, 4% não sabem, não responderam, e 13,57% nós temos aí a variação, né, prefeito, que o senhor falou que pode ser que migre para um ou para outro candidato.